Bom, acho que essa fala do Paulo, né, agora contando um pouco o processo dele e tal, para mim me traz de volta muitas questões que eu também, pensando muito assim, sobre a questão do processo criativo, o que mantém a gente nesse desejo de continuar. Porque é uma, né, no que a gente faz. O que a gente faz. O que a gente está, o que a gente vem fazendo e como a gente vem fazendo, os formatos extremamente precários do poder público e privado, né, quer dizer, essa luta que é interna. Quais são as pesquisas que estão por trás disso? Quais são, o que acontece nesse processo e esse diálogo, eu acho, com a sociedade, com a juventude, com a criançada. O Brasil é um país que tem uma potência de movimento, assim, de criatividade, eu acho, muito intensa e eu fico muito, assim, muito provocada e gosto muito de ouvir uma pessoa como o Paulo, assim, que trouxe, né, que tem toda uma pesquisa e uma coisa para provocar a gente também, quais são essas trajetórias, não como assim, referência, mas assim, como uma coisa de despertar, quais são esses, como é que a gente, você, por exemplo, que vem pensando, né, o que eu vou fazer com o Flamengo, esse Flamengo, que eu não sei, eu estou pesquisando, eu sou apaixonada, para onde que vai isso, como é que eu vou seguir, o que eu estou, né, o Márcio tem toda uma pesquisa com arte visual, com as artes plásticas e que tem uma coisa cênica, então, qual é a trajetória, o que a gente está, qual é o diálogo que a gente está conseguindo estabelecer, porque justamente que a gente tem muito pouco apoio, né, a gente produz de uma forma extremamente precária, porque quantas vezes a gente entra em cena, quantas vezes a gente vai ao teatro, qual é o nosso objetivo final? Estar na cena, né, coreografar só pela nossa criação, pelo prazer da nossa criação, assim, as estruturas que sustentam a produção artística no Brasil são tão complicadas, né? E eu acho muito interessante a gente, todos nós, acho que a gente está num momento de aqui, para estar aqui discutindo uma coisa, estamos nós, né? Estamos nós, feliz iniciativa da Flávia de provocar isso, porque quais são os caminhos coreográficos, e quais são as trajetórias e para onde que a gente está indo como artistas provocadores da sociedade também, assim. A gente ficou muito acuado, a gente ficou muito no edital, todo mundo tentando uma migalha aqui, outra migalha ali, e quando a gente tem um poder político, que a gente vê, né, trazido pela obra pesquisa, aqui da São Paulo, e essa coisa de estar em Macaé, de estar numa cidade distante, que permite também esse certo isolamento, que permite com que, de repente, exista uma força maior de união para que as coisas não fiquem tão dispersas. O Rio é uma cidade muito dispersa e a gente está todo mundo lutando muito para manter um pouquinho o nosso pinhão do pouquinho que a gente tem. Então, eu fiquei pensando muito assim, sobre eu acho que para todos nós, assim, eu anotei várias coisas, assim, mas quer dizer, eu acho que talvez uma provocação interessante, ou uma coisa que a gente conversasse interessante, assim, para onde que a gente sente que o nosso caminho, para onde que a gente deseja também caminhar. Qual é o, né, porque às vezes a gente fica muito atrelado às circunstâncias e esquece o desejo também. Né? Qual é o desejo que eu tenho? Por que eu sou artista? Então, né? Porque eu trabalho com dança, porque eu trabalho com o corpo, qual é a minha ferramenta? E qual é o meu desejo também de diálogo, de uma pesquisa só. E cada um, eu acho que aqui aponta uma trajetória de pesquisa diferente, mas quais são as nossas... os nossos desejos de ver algo transformado, né? Então, como uma provocação assim, de a gente pensar através do seu trabalho, para onde que... qual é o seu... para onde você deseja trazer em termos de
escolher de provocar, ou de produzir, ou de intercambiar, né? Para onde que vai, por exemplo, Márcio e tal. Quer dizer, eu acho que a gente, como um tema, porque ajuda a gente a pensar no nosso próprio trabalho, porque a gente tem que estar repensando ele, né? Assim, acho que atualmente a sociedade está muito difícil, no sentido, não que não seja bom ser difícil, mas assim, existem circunstâncias muito claras, né? Então, assim, quais são as reflexões importantes da gente estar trazendo que vão nos ajudar a trajetórias talvez mais a pensar, Eu fico com vontade de falar uma coisa que eu gostei muito, uma coincidência minha, um hoje de essa apresentação é sobre o jardim, da Conquista Fábio, que foi assim, surpreendente. Eu já fiz muito circuito SESC com outros trabalhos e esse. Normalmente o que acontece é que você chega na cidade e tem 15 pessoas, Barra Mansa, tá? 15 pessoas dentro do horário. Dessa vez, foi uma exigência da Secretaria Estadual ter um produtor local. Fiquei meio puta porque foi difícil pra caramba. Mas, cara, as mulheres arrasaram de uma maneira, porque tinham 200 pessoas no teatro. Sim, coisa que no Rio é suado, né? E lá, bicho, pequeno pra caralho. Tipo, a gente entrou pela área, a gente não entrou nem pelo pórtico da cidade, a gente entrou pelos fundos da cidade, assim, é rural total, é casinha, assim, não existe uma rua grande. A gente falou, cara, será que vem alguém? E aí as duas pessoas que receberam a gente foram incríveis, ligadaças, tinha tipo 20 alunos de uma academia de dança. O espetáculo falou muito com as pessoas. No final a gente fez a palestra que demorou 1h30. As perguntas foram incríveis. Tipo, e ali valeu, sabe, aquela experiência foi pra mim caralho, sensacional. A possibilidade de ser o mais um, né? Ali, assim, uma coisa. Pouca gente e tal, que é legal que as pessoas curtem, é um trabalho que dialoga, uma coisa da música, dialoga com pessoas convencionadas, você vê, mas ali foi tão forte, impactante, que a onda que deu dentro do espetáculo, sabe? Foi impressionante, assim, foi um negócio. E aí quando você ficou falando, eu pensei muito nisso, assim, foi curioso, porque ontem, né? Então eu ainda estou nesse espírito do espetáculo, assim. Eu vim nessa. Realmente, bicho, e as pessoas super interessantes e interessadas, né? E como a gente fica longe, né? Todo Rio de Janeiro é foda. O Paulo propõe questões que eu acho que são. Como criador, assim, eu vou esbarrando de alguma forma nas mesmas questões que o Paulo, mas em lugares diferentes, assim. Eu acho que é muito raso, né, assim, falar sobre a trajetória coreográfica. Uma vez que existem vários aspectos da mesma coisa. Eu poderia dizer que a minha trajetória coreográfica é o meu caminho espiritual. E aí a gente poderia desmembrar isso. Poderia dizer que minha trajetória coreográfica é uma necessidade de fazer com que as pessoas olhem para questões que são mais intrínsecas e que pertencem a todo ser humano, que talvez a gente não esteja tão preocupado. Eu poderia dizer que, por exemplo, que de alguma forma existe um móvel e um diálogo meu interno com todas as pessoas, que não é só eu estar aqui falando para você, mas que é além disso. O que passa por dentro e esse diálogo que existe entre todos os seres é o que me interessa. E talvez nesse lugar a gente possa estar contribuindo também de outras formas. Porque, por exemplo, eu sou arte educador. Tinha uma companhia também de computadores durante 8 anos. E realmente era muito difícil, e assim, eu tive realmente um público muito grande, eu peguei João Sérgio Porto, assim, de ter que gente ir embora, e ninguém no Rio de Janeiro conhece esse espetáculo. As distâncias não estão só em Macaé, estão entre a gente também. Eu não fui assistir o espetáculo da Flavinha não foi assistir o meu, eu não fui assistir o seu, eu nem conheci o seu trabalho. A gente não se conhece, a distância está aqui. Se a gente for sincero e o diálogo realmente for verdadeiro, a gente vai ver que os nossos interesses são umbilicais. E aí a gente tem que começar, na verdade, assim, eu partindo de uma sinceridade que eu gosto de ter dentro do meu trabalho, de uma honestidade que eu gosto de ter dentro do meu trabalho. A gente tem que começar a ser vida na realidade. Assim, por exemplo, o meu processo coreográfico, a minha luta, por isso que eu te mandei 30 mil e-mails, porque como é que eu ia chegar aqui e dizer para vocês assim, gente, eu sonho com partituras inteiras do meu espetáculo e acordo com elas prontas.
como é que eu poderia ser honesto e começar com um diálogo, um discurso com vocês que começasse num lugar que você sabe, gente, deve ser engraçado. Não conheço nem o trabalho dele, vai dizer para mim que isso é pastoras inteiras. Né? E aí eu fico pensando assim, que esse lugar que a gente está falando das ajudas, que a gente está falando da ajuda da sociedade, como que a gente vai entrar e realmente mexer politicamente dentro dos lugares, talvez seja a partir da honestidade, assim. Da honestidade que eu ouço quando Paulo fala assim, eu estou dentro disso tudo, eu vejo isso tudo, mas eu não sei se eu repetiria isso tudo. Né? Assim, isso é muito honesto, assim, é muito honesto de ver todo esse processo, de ver tudo isso e realmente se colocar de um jeito que é verdadeiro. Assim, para mim realmente foi muito difícil vir aqui hoje falar. Eu disse assim, a partir de quê e de quem eu vou falar? Quem assistiu o trabalho? Como é que eu vou falar de uma coisa que é física, que não dá para mostrar nem foto nem vídeo, mas que eu vou mostrar foto, vou mostrar vídeo. Assim. Então eu acho assim que o primeiro passo da gente é com a gente. Então assim, se eu consigo me transformar e vou assistir o espetáculo da Flávia, e sou honesto em todos os lugares que eu estou, e busco, na verdade, dentro do meu trabalho, uma honestidade, um desejo de bem que alcance o outro, o meu desejo, por mais que seja umbilical, em algum lugar vai tocar aquela senhorinha que está lá na Diagonal, no Sesc São João de Meriti, e ela vai olhar para você, obrigado, meu filho, porque valeu a pena esses momentos que eu tive. Existem desejos que são grandes e desejos que são menores. A gente pode falar de desejos de mudança de uma sociedade, como a gente pode falar de desejos de mudanças internas, como desejos de mudanças de pequenas pessoas que a gente encontra no caminho. E eu fico pensando que são trajetórias muito diferentes, mas a primeira busca que me interessa é a busca interna que eu percebo em cada um que está aqui, de se descobrir. E isso eu acho que é a coisa mais difícil. Assim. Você tem uma busca interna de descobrir o que é isso. O que é isso que existe dentro de você, que precisa virar físico, que precisa virar corpo, que precisa ser apresentado. Um desejo meu de ir lá no artista plástico, na verdade, não estou falando de nada daquilo que está lá, mas eu acabo falando de um monte de questões minhas que eu falo dentro da sala com analista e que, na verdade, eu encontro no palco quando eu começo a discursar sobre ele. Né? Quando eu ouço na história do Paulo, assim, reverberar dentro do movimento dele, dentro a sua história é o seu corpo ali. Aquilo ali é um corpo. E aí é esse movimento interno que me interessa. Eu vejo que isso faz com que transforme pessoas. Muitas pessoas. Eu queria falar um pouquinho. Eu acho que tem uma coisa que a Clara levantou, que eu acho que é bem interessante, assim, que eu acho que atravessa um pouco as três falas de hoje, que é uma questão de pessoalidade, né? Vocês três falaram sobre essa dimensão da vida e da obra como lugares muito próximos e de maneiras diferentes vocês articulam isso, mas de uma maneira singular, né? de uma busca mesmo de questionamento das suas próprias materialidades, vamos dizer assim. Então eu fiquei bem com essa palavra pessoalidade e também contexto, né? Onde que a gente está inserido e com o que a gente dialoga, assim, né? Por exemplo, eu observo mais no Márcio que tem uma relação com as linguagens artísticas, né? Eu vejo que no trabalho que você trouxe aqui da gente hoje, até nem vi tanto talvez se você estivesse trazendo uma imagem do pessoal consumidor da onde a gente deve ter feito um paralelo. Pensei várias vezes em trazer um paralelo interessante. Mas no Paulo já percebi essa relação de arte e sociedade, né? Tem essa linguagem artística, mas que ela aparece num contato direto com uma rua que é o lugar mais imprevisível do mundo, né? É o lugar da imprevisibilidade, assim, numa potência super grande. Assim. Na Clara vejo bem assim, essa relação de como é que eu me relaciono com esse Flamengo que tem. Eu me lembro da Mari falando na palestra lá no Sesc, né? Falando de um nomadismo intrínseco ao Flamengo, né? E como hoje o senso comum em relação ao Flamengo é
expressividade. E quando ele nasce já com essa vontade de nomadismo, que hoje a gente fala tanto, assim, né? Então, para mim, já mistura essas categorias do que é identitário e o que é nômade, assim. Então, me parece que você está nesse momento, assim, de... Aqui é maravilhoso, porque tipo, pega a estrada e vai para um lugar que a gente, né, que não é um lugar que tem essa referência. Não é o Sesc que tem os amigos, é um lugar que ninguém nos conhece e a coisa rola de uma maneira sensacional. Quer dizer, parece, tem um lado que é meio marciano, mas tem um outro que fala totalmente daquelas pessoas que estão ali, né? Enfim, é mais um comentário, na verdade, assim, de recepção das três falas seguidamente, assim, né, que apontam para pessoalidades e contextualidades específicas. Eu acho que justamente isso é a força do trabalho. Quanto mais é aquele lance, né? Quer ser universal, dance a sua. Como é que é a frase? Se quer ser universal, a original é: se quer ser universal, começa por pintar sua aldeia. Pintar, dançar, viver a sua aldeia. Assim. Então acho que tem esse traço de singularidade dos três. Para mim é a riqueza de ver isso junto. Porque, enfim, também para pensar e refletir junto aqui, minha cabeça está, eu também estou dançando. A gente dança, né? E deixa que esses impulsos aí atravessam. E surgiu uma coisa aqui forte de poderes e potências, assim, né? Que a Andréia e a Maria estavam lá no final, de que poder é esse que a gente tem de continuar, de querer, de instalar territórios, quais são os poderes de fato, e é o que bate no peito angustiando mais diretamente, onde às vezes a gente coloca mais horas de trabalho, às vezes mais no prestamento de espaço, dançar no palco, claro. Mas, e as potências que estão aí se transformando e o que está gerando essa poética sempre nova, sempre em trânsito. Porque se tem uma coisa em comum no trabalho de vocês é esse né? Desejo de trânsito em vários aspectos, não só do trânsito da própria identidade que está em movimento, que revê a linguagem, mas de transitar de um lugar para o outro, de olhar um código fechado a partir do lugar pessoal, de transitar da arte plástica para esse umbigo, mas que é um umbigo que engraçado se falar de cordão umbilical, né? Porque o umbigo tem esse olhar para dentro, mas é uma corda, né? É o que liga e é o que quer continuar a ligar. E o trânsito do território, que é um território que não se quer mais protegido, mas ao mesmo tempo não quer ir para o mundo dizendo, eu me esqueço, né? Quando você me fala para essa ciência que não quer ser externa de ninguém, né? Não é que o Macaé não permaneça por dentro dessas outras terras que você está transitando por essas fronteiras. Precisa reforçar isso, porque já está aí, né? Já está pintando a aldeia, né? Não, na verdade... Não, mas tem uma coisa política, a questão da Petrobras, de você ter 80% da renda, você levar o nome da cidade internacionalmente, os custos não dão dinheiro, gente, não é Não, mas eu tô falando... É mais nesse sentido, você fala, peraí, eu falo no sentido de que é tão difícil, às vezes, aquele lugar, né, se reconhecer dentro daquele lugar que a gente não deseja pagar. Eu não acho que é isso, eu acho que não apaga, o que é que não carrega. Não, mas eu acho que é muito, eles carregam muito lugar dentro disso. Isso é exatamente muito forte. isso que eu tô falando. Muito forte, né? Muito forte. Mas aí quando você leva o nome da cidade, o que a cidade te leva? Também. Porque a cidade já está dentro de si, né? Porque eles vivem lá. Na verdade, esse conceito é muito mais de pátria íntima mesmo. Né? Está estabelecido isso. Esse território está estabelecido. Agora, como é que ele cruza num ambiente governamental, já é outra coisa. Eu acho muito Pois é, interessante. a questão da estratégia que você fala dessa, né? Assim, tem uma estratégia, tem uma estratégia, assim, não está apartada desse Não, muitas vezes território. ela é solicitada, ou era solicitada a todo instante, de fazer caminhos de volta, né? Porque
Por exemplo, quando você pega, você trabalha com jovens, de certa forma, alimenta um termômetro das políticas públicas no nosso país. Né? Jovens são considerados jovens carentes e jovens deficientes, são dois termômetros muito fortes das políticas de inclusão. Né? E quando você não quer justamente se apropriar desse lugar que seria muito mais fácil você enveredar e consolidar um caminho, até mesmo messiânico, você quer fazer um lugar diferenciado, é um lugar muito mais tortuoso. Né? Primeira vez que nós apresentamos o Meio Fio em Barcelona, apesar do castelhano não ser perfeito, ficou claro, inclusive no dossiê, que a peça, havia elementos da peça que tratavam da história de vida de meninos de rua. Durante 5 anos, nós fomos obrigados a negar que os meninos que dançavam eram meninos de rua. Porque era muito mais fácil vender a nossa imagem como meninos que eram meninos de rua e que a gente podia, inclusive, né? E para cima disso ganhar muito dinheiro, claro. Naquela Europa que não estava entrando em crise, que tem as suas mágoas de culpa, ganhar dinheiro ali era mole com esse discurso. Meninos de rua agora são artistas. E não era. A obra retratava assim. O dossiê está claro, a foto está claro. E por quê? Porque é muito mais fácil construir também esse diálogo, porque mantém-se o discurso do qual eu era contra. O discurso da inclusão, o discurso do tipo de tratamento, né? O discurso que não é de igual para igual. Então, assim, então essa relação, muitas vezes, eu solicitava ela, quando era necessário, no sentido de colocar para a galera e falar assim, de onde que a gente partiu? A gente não sabe para onde a gente vai, a gente sabe para onde a gente volta sempre. Né? Porque você trabalhar com uma galera dessa, em que você não sai nem na capa de jornal local, e você faz o trabalho de formação dentro da sala, formação dentro da sala, trabalha, daqui a pouco você está numa turnê, e 2 dias depois de você acaba de ir ao país, se você não estruturar isso, como é que ele vai receber isso? Quando ele volta, né, o negócio é muito pesado. A volta é muito parecida com o efeito da droga. Né? Se a droga fosse ruim, a gente não usa, mas as pessoas não usavam tanto. O problema da droga não é o problema da ida, o problema é da volta. Isso quando a gente volta é muito chato, a gente vai de novo. Né? Então, assim, o efeito é muito parecido. Quando você está nesse lugar que não é nada, que não te reconhece, né? A família não reconhece, a comunidade não reconhece aquilo que se estrutura como trabalho, né? Porque enquanto era como socialização era lindo. O problema é que os moleques acharam que isso era trabalho. Aí virou pesadelo. Aí você vai, transforma, trabalha, reconhecido. Agora a volta. E aí quando você volta, é muito difícil. A volta é muito difícil. Então como é que é feito esse trabalho? Assim, como é que é esse trânsito? Esse trânsito tem todo um desafio. E aí entra um pouco nessa questão do desejo. O meu desejo o tempo todo é produzido nesse agenciamento da experiência, do risco. É o risco que vai alimentar. É o risco que vai alimentar. E esse risco ele é traduzido no dia a dia e é traduzido muitas vezes quando você vai pegar uma obra dessa, que é uma carga dramática absurda, que você está num limite tênue, quando você trabalha com esses temas, é um limite muito tênue, entre reprodução, da qual você quer romper, ou construir uma nova gramática, uma nova leitura sobre esse trabalho. Então, assim, é uma preparação absurda. Muitas vezes os jovens saíam do trabalho e ficavam 10 minutos para voltar. E quando você começa a fazer repetição, uma turnê de, 30 apresentações no mês, 2 por dia às vezes, como é que você prepara para o cara entrar e aquilo continuar se estabelecendo como verdade para ele? Então esse processo é um processo de desafio constante. Eu ia contar os causos ajudam a ilustrar, né? E foi muito bacana, numa cercania de Madrid, onde o festival tem muito isso, vocês sabem, ou com pacote, né? Eu quero 10 apresentações, distribui, parece uma bala soft, distribui, né? E aí, em uma das apresentações, né, a gente tinha, porque a ideia esse trabalho é interessante quando produz também provocação no intérprete. Então, num dia você está no Chaiô, frente ao Chaiô, e no outro dia a gente vai para Ruanda. Está rolando aí a provocação.
Agora, quando você vai se apresentar dentro de uma quadra de tênis para 20 pessoas que estavam tomando sol na Espanha, que não sabem nem por que aquele trabalho está ali, aí a provocação tem que ser interna, já não é mais pelo trabalho, né? E aí, como é que você coloca o grupo, Luciana? Porque ninguém quer entrar, vai entrar porque é profissional, mas fala assim, pô, não vou dançar não. Só, ele tá de sunga. Vamos falar sobre a chacina da Candelária, sabe? E aí você tem que construir esse lugar de novo, falar assim, tá beleza, não entra não. Porque eu acho que a gente não consegue realmente, essa função aí não dá pra gente, não tem capacidade disso. Aí você começa a criar esse trânsito. Aí só para pegar como é que o elemento então arquitetônico vai. E aí você tem que trazer alguma coisa para produzir esse desafio. O desafio então era uma quadra de tênis, tem uma parede de um lado e uma parede do outro. A galera está no meio, assistindo. Então eu viro e falo assim, os bailarinos são bolas de tênis. E esse olhar não vai parar. Então somos nós que vamos produzir tensão no público. E essa tensão vai ser devolvida para a gente para esse trabalho acontecer. E aí no final, era isso. Porque o trabalho não parava, fazia o movimento da bola de tênis. Eram duas paredes, o bailarino começava aqui, escorria, pulava para cá, pulava para os caras estavam muito mais cansados do que os intérpretes. Mas isso produzia um desafio para eles entrar em cena. E aí a obra se ressignificava no corpo deles. Entendeu? Então, eram coisas que surgiam. Assim, já te cortei muito. Não, é porque é bacana que você acabou de colocar aí, né? Muita coisa, não tem uma confusão, mas é que a gente não vai conseguir dar também da identidade em trânsito, porque é difícil você sair de um lugar de incógnito e para um auge do reconhecimento, e como voltar para onde eu não me reconheço nem me reconhece, né? Com que imagem? É realmente cair meio que num abismo. E quem não transita nisso também? A gente também precisa sobre isso o tempo todo, né? Daí é muito isso que está trazendo, que a Cláudia está falando sobre ligado à identidade. Tem, né, um trânsito deles pela vida que está olhando para a linguagem coreográfica e contaminando ela por dentro, né? Que é essa identidade que se move, como ela se move, como ela se olha, como a gente se olha, se reconhece tantas vezes em coisas que a gente está fazendo. Né? E os desafios disso, os desafios territoriais. Mas quando a gente cai, só para acrescentar assim, e aí é necessário, nesse caso é necessário situar Silva Jardim, ou Macaé, ou Rio. É necessário situar esses territórios, porque quando a gente cai, e essa dispersão que você falou que existe, mas existe uma outra coisa que é o alimento. É como você alimenta. Porque você pode voltar de um lugar e chegar num lugar e ter outras formas de alimento, inclusive assistir um espetáculo. Outra coisa é quando você volta e não tem o alimento. E aí é você que tem que construir essa ressignificação constante. Então, assim, isso gera uma overdose de que você, além de ser o trabalho, o cara que faz o trabalho do educador, do criador, do diálogo, agora também vai ser o cara que vai ressignificar esse alimento, vai tentar trazer, vai tentar inventar um teatro na cidade para que tenha peças, as pessoas possam continuar, porque eles acabam de sair de Paris e ver peça cada semana. O que seja no Rio, pelo menos vai ter uma peça. Hoje no cinema. Como é que você faz? Em Silva Jardim tinha só peça, mas quantas em cartaz? É isso. Entendeu? Então é esse lugar, como é que você alimenta essa, nesse território, como é que você alimenta essa ressignificação? E esse é um trabalho. Aí como é que você faz? Você reúne a galera na sua casa, passa um filme. Aí você só quer ver o filme também, mas você tem que palestrar sobre o filme para continuar alimentando. Então esse trabalho, quando eu digo que eu não repetiria, que foi lindo, bacana, mas eu engessei minha vida. E ela fez parte. Ela foi engessada, porque ela se confundiu trabalho com missão. Então, assim, não sei se é bom ou ruim, mas era isso, era o que tinha que ser feito. Aí eu queria trazer só uma exemplo do momento, assim, que tem a ver com isso que você está falando, em como realimentar, porque assim, não sei se vocês estão sabendo, o secretário de Cultura acabou de mudar, o secretário de Cultura do Rio, né? O Sérgio Alencar. Mas ele já assumiu? Não sei se já assumiu. Porque ele estava ainda na coisa. Quem é? Saiu o Calil, que foi lá para
cidade da música, a cidade das artes, né? E aí entrou o Sérgio Saleitão, que é da área de cinema, né? Ele é presidente da Prefeitura. Porque a gente também na cidade, assim, só para colocar um outro ponto de vista, eu achei incrível você ter colocado de Macaé, porque realmente é louco que tem aquela família Garotinho, que foram muitos anos governadores, revezaram e não tem nada da própria cidade, né? Que diga respeito à cultura e coisa e tal. Mas a gente, na cidade do Rio, vive uma esquizofrenia louca, né? Desses próximos acontecimentos de Copa do Mundo, de uma ressignificação da cidade, né? E onde foram criados fundos como FADA, né? Foi criado há 2 anos atrás, e que agora mudou o secretário de Cultura e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, só para dizer assim, em outras esferas, né, e de outras maneiras, se a gente não alimenta, não tem essa fonte de alimento, que é esse desejo do que move, a gente vai morrer daqui a pouco, assim, né? Porque é uma precariedade em todos os níveis, assim, né? Até no mais abastado, vamos dizer assim, né? Que é agora a cidade do Rio de Janeiro, tem dinheiro pra cacete, né? Não pode dizer que não tem dinheiro, tem dinheiro, às vezes não chega nos locais, assim, mas e quando não chega, o que a gente faz? A gente dentro da cidade, assim, e eu como artista também já me senti muitas vezes, durante muitos anos, estrangeira nessa própria cidade, usando a cidade como cidade dormitória e apresentando em outros lugares, até às vezes mais fora do Brasil que aqui. A gente já se encontrou várias vezes em Paris, quantas vezes a gente se encontrou aqui, né? Então, assim, que esses papéis são móveis, eles podem acontecer com qualquer um, e acontecem com todos, assim, por isso que talvez eu não usaria tanto identidades móveis, assim, mesmo entendendo o significado que você estava querendo trazer, porque essa palavra identidade, ela já puxa para uma instância de poder, né? Uma instância de categorização. E aí eu estava tentando trazer uma coisa mais da pessoalidade, no sentido de quem é essa pessoa que está aqui na frente, como que ela se alimenta, e talvez a partir dessa singularidade, dessa especificidade, né? O Paulo fez essa trajetória, que aí depois ele terminou a Membros e agora está fazendo uma outra trajetória, que, né, continua o trabalho dele de uma outra maneira. Como é que ele fez? Me faz pensar como é que eu vou fazer. Uma coisa que você viu falar que é lindo, assim, que é a desestabilização do outro sustenta a minha própria, né? Então, perceber que a gente está mesmo nessa desestabilização, nessa precariedade, e quais são esses caminhos que a gente consegue traçar com honestidade, e que a falha faz parte, as interrupções fazem parte dele, dentro dessa precariedade. Quanto mais a gente afirmar as coisas, assim, eu acredito nisso, assim, mais a gente vai estar próximo da potência que cada um pode ter, assim. Então, é muito rico, assim, ver vocês falando, cada um de um lugar muito diferente, assim, para sensibilizar. Eu ficar meio inquieta, assim, com vontade de levantar, porque tem esse acordar o alimento que é da pessoa, e aí, eu não tenho nada agora, da onde que eu vou tirar? Eu antes estava conversando com um jogo sobre essa mudança, eu não vou parar só fazendo um fechamento da fala, assim, sobre essa mudança de secretário. A gente está de novo, assim, e agora? O que vai ser? Não se sabe. Pode ser que continue, pode ser que ele chegue e fale, olha, esse negócio de ter programa, dinheiro para o centro coreográfico é uma bobagem. Ou isso aqui não vai mais existir, né? E aí, se não existir, aonde que a gente vai se encontrar? Eu estava falando para o André que eu estou pensando em fazer umas coisas de encontro na praia, entendeu? Pra gente, com água de coco, pegar o verão aí como
vai ter contextos diferenciados, assim, só para trazer que essa precariedade, ela acontece é dela que a gente vem, né? Já dizia o Hélio de Sica lá, que é da diversidade viemos, né? E nunca saímos e estamos nela. Mas a questão é qual é a fonte de alimentos. Mas eu achei assim, também, de repente, a gente não viu os trabalhos, né? Tem outra experiência após ter visto efetivamente os trabalhos, né? Mas é que eu achei os dois trabalhos muito potentes, sabe? E essa experiência agora de eu já vi, reafirmou para mim que aquele trabalho tem uma potência. Mobilizou ali na hora. Então eu acho que, vendo os dois trabalhos, eu fiquei muito, assim, sabe? Me tocou imediatamente, assim. Tem energia nos trabalhos, sabe? Tem uma coisa de vida ali, de movimento. E buscar um pouco esse caminho, não sei, é esse estar em busca, sabe? Tem inquietação, isso que eu achei, assim, tem inquietação, você vê que, acho que esse lugar do trânsito que você falou, eu vi um pouco dessa maneira, sabe? Eu achei o seu super forte, movimentação forte, pá, coisa de, e falo totalmente, assim. Uma coisa que o Márcio falou que eu acho que é legal, que é como é que a gente tenta entender onde estão esses fios internos. Como que eles estão produzindo essa ligação, né? Porque, por exemplo, o meu alimento tinha uma relação com a minha história de vida, mas tinha um alimento que era verborrágico, uma necessidade absurda de emancipação daquilo que eu estava fazendo, né? E aí se misturava todos esses elementos. Acho que o primeiro de tudo era aquele sentimento de paixão pelo que você está fazendo. Te lança, né? Te lança é paixão. Para você perder o horário da escola, é a paixão, esse mergulho, né? Essa coisa tira a gente do ar, faz a gente mentir, né? E faz afirmar também. Depois isso vai amadurecendo para outros lugares. Se mistura com negação, se mistura com ódio, né? Com indignação, todos esses elementos eles vão sendo trazidos na sua história de vida e se confundindo no processo criativo, que em algum momento você começa a ter um distanciamento. Senão, isso, além da pessoalidade, isso começa a criar algo que pode ser perigoso. Hoje, por exemplo, o que me alimenta, eu não sei se é diferente ao que me alimentava, mas acho que é. Porque hoje, e aí eu entendo justamente o que o Márcio disse, se eu chegar aqui falando que eu fosse no partitura, não vai achar aquilo. Mas assim, já quase que num ambiente familiar, eu posso dizer que aos meus 37 anos eu não tenho ambição nenhuma no trabalho. Tudo que eu queria fazer eu já fiz. Tudo que eu quis conquistar eu conquistei. Todos os lugares que eu queria eu já fui. A forma que eu... Tudo. Você não sabe, pô, Paulo, mas já? Pô, parece. Então por que você está trabalhando? Porque aí tem um elemento que me faz trabalhar hoje, é meu filho. Só. Porque ele não conhece o pai que foi. Ele precisa conhecer o pai que é. A gente tem que ver uma coisa parecida. A experiência comum. O meu trabalho hoje, o que eu estou fazendo é absolutamente pelo filho. E isso me move como paixão de novo. Então, assim, os elementos são iguais, mas o que estrutura é a paixão de novo. Agora, que paixão é essa? O trabalho que eu fiz, os frutos estão aí, eu estava voltando, me animei, feliz, peço meus colegas de trabalho, beleza. Agora, o que me move? O que me move é o moleque. Porque
Porque eu tive, quando acabei com o companhia, cara, estava um doutorado lá, fazendo os caras, ela tá bom pra caramba, mas nada, não, tá ótimo, já dá muito trabalho, né? Aí eu dei uma maluquinha, aí você volta, você fica assim, o moleque, assim, fica contando a história lá, faz poesia, mas tem que ver agora, né? E aí você volta. Então hoje eu não fico. Hoje o que faz eu estar aqui. Eu tenho uma relação muito esquisita com os meus trabalhos, que logo depois que ele nasce eu tenho vontade de começar outro. Assim, aí eu faço força para voltar. Eu falo, volta, que você tem que olhar para ele, mas é uma forma de fugir também, porque depois que ele está pronto eu estou me vendo, né? Aí lidar com você mesmo já é muito difícil, né? E eu estou tendo oportunidades de revitalizar todos eles. Estou com uma vontade de voltar para o meu primeiro trabalho, assim. Tenho uma vontade de voltar para todos eles, porque eu tenho percebido que voltar para eles é descobrir um pouquinho mais de mim, assim. E aí, a sensação que me dá que todas as criações, acho que esse momento é agora, todas as criações falam da mesma criação, que é uma coisa única. Gente, eu acho que a gente está na hora, né? Acho que para concluir, assim, de qualquer forma, eu acho sempre muito bacana essas iniciativas da Flávia, mais que seja um grupo pequeno e tal, uma chance da gente conversar, acho que agradecer a todo mundo, né? Assim, essa disponibilidade de falar sobre si, sobre o seu trabalho, como faz, como deixa de fazer, o que sente, o que não sente, porque no que a gente fala, a gente também se ouve, a gente também para pensar como a gente está fazendo e a gente ouve o outro, e isso já é maravilhoso, né? Assim, já é muito bom, porque realmente a gente perdeu um pouco esse espaço de encontros, a gente não está na parte da faculdade, ou a gente não tem um grupinho E o Rio é uma cidade muito, realmente dispersa, eu acho que é muito bacana agradecer a iniciativa e essa generosidade de todo mundo, que a gente continue assim, né? Porque aí quando a gente se encontra, né? E aí não é só Esse abraço. E conhece um pouco mais, né? Sabe de onde está vindo, aí liga, fala, pô, tal coisa, pensei em você, cara, não sei o que e tal. Para conectar, para fazer os links, para que os territórios aconteçam também, né? Senão a gente fica fragmentado e sujeito aos fragmentos do próprio território. Obrigada, pessoal. Obrigada.